Olá, amigos e amigas do nosso canal Fé Sem Política. Meu nome é Alan Rogério Gomes e estamos aqui para mais um vídeo. Que Deus abençoe você que já faz parte do nosso canal e você que está chegando aí, tem muita coisa boa aí no nosso canal. Dá uma olhada nas nossas playlists aí, tá bom? E hoje o tema é anjos e demônios, mitos e verdades, né? E nós já vamos começar aqui com o texto de Êxodo 23, capítulo 23, versículos de 20 a 21, que diz assim, abre aspas, vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Então essa é uma ordem de Deus para nós, né? Ele vai enviar os anjos para nos conduzirem, para nos guardarem. E da nossa parte, nós temos que respeitá-los e ouvir a voz deles, ok? Diz também o Salmo 90 ou 91, no versículo 11, abre aspas, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos, ok? Eu vou deixar as várias passagens aí embaixo na descrição do vídeo que falam sobre a ação desses anjos, né? Os 7 anjos que assistem diante de Deus, Miguel, Rafael, Gabriel, e os anjos que a tradição cristã costuma chamar, né? De anjos da guarda, a tradição da igreja, ok? Então, qual o objetivo desse vídeo? Primeiro eu quero fazer esse esclarecimento, né? Já tem bastante vídeos aí sobre hierarquia dos anjos, sobre os 9 coros dos anjos, já tem bastante coisa boa aí, né? E, lógico, tem que procurar nos canais também corretos, né? Cristãos, tem do Padre Paulo Ricardo, tem de outros padres aí, ou mesmo leigos falando sobre os anjos. O professor Felipe de Aquino já escreveu sobre isso, então procure, não só vídeos, mas procure artigos também sobre os anjos. O nosso vídeo aqui tem outro objetivo, tá? Nos últimos tempos, os anjos adquiriram para muitas pessoas um status de divindade, né? São vistos pelo esoterismo, pela New Age, pela Nova Era, como entidades mentoras, entre aspas, né? Guias das pessoas, como se eles guiassem, fossem mentores, mestres das pessoas, né? Dentro de uma espiritualidade vaga, vazia, misturada de elementos do gnosticismo, que já tem vídeos também sobre esse tema no nosso canal, e do paganismo. Para estas seitas, trata-se não de se aproximar de Deus Pai através do único mediador nosso, Jesus Cristo, com a ajuda dos anjos. Não. Esses anjos mentores, para eles, né, acabam por se tornarem fins em si mesmos, ficando no lugar do próprio Jesus, mediador, do próprio Espírito Santo e do próprio Deus Pai. Então, algumas dessas ideias errôneas e heréticas, lógico, né, influenciam, infelizmente, o imaginário e a fé de muitos cristãos hoje em dia. Infelizmente. Então, esse vídeo não vai tratar, logicamente, da doutrina completa sobre os anjos ou os demônios, ou seja, não é uma angelologia, mas também não faço aqui uma simples repetição da catequese, tá bom? Esse vídeo tem o intuito de apresentar um pouco a posição oficial da Igreja, do magistério dos papas e dos concílios, ok? Então, não é a visão de algum anjo, de algum vidente, de algum santo, de algum vidente, que contribuíram, lógico, tiveram vários santos que falaram sobre isso e tal. Não, mas é a posição oficial da Igreja. O que a Igreja, através dos sucessores dos apóstolos, dos sucessores de Pedro, principalmente, dos papas, dos bispos de Roma, e através dos concílios ecumênicos ou regionais, né, falaram a respeito dos anjos, ok? Então, uma recomendação ainda, antes de iniciar esse vídeo. Não tire conclusões assistindo somente esse vídeo, né? Complemente com outros. Então, aqui no nosso canal, nós temos uma playlist chamada O Deus da Bíblia.
E lá já tem vários vídeos falando sobre os demônios, sobre os deuses, sobre o nosso Deus verdadeiro, tá bom? Então, além disso, a gente tem uma playlist chamada Curso de Patrística, e dentro dessa playlist tem um vídeo chamado assim, A Igreja Primitiva e os Exorcismos, a Libertação e a Luta contra o Demônio, do século I ao século VII depois de Cristo, do padre exorcista chamado Pedro Barahón. Ele é espanhol e ele fala bastante da ajuda dos anjos nesse nosso combate espiritual dentro desse vídeo que eu citei, tá bom? A Igreja Primitiva e os Exorcismos e a Libertação. Então dá uma olhada lá na nossa playlist Curso de Patrística, ok? Então vamos lá ao nosso vídeo. Então teria bastante coisa para falar sobre os anjos, ok? Mas nós vamos focar aqui na posição oficial da Igreja do Magistério, tá? Então o primeiro mito ou tipo ou grupo de erros e heresias é a respeito da natureza dos anjos e dos demônios. O que é a natureza? Quem que é? Qual que é a substância? Como eles são formados, né? Então, o primeiro erro ou heresia é crer que os anjos são da mesma natureza ou substância de Deus. Da mesma natureza de Deus, né? Então, o primeiro sínodo de Braga, lá no século VI depois de Cristo, no dia 1º de maio de 561, né? Então, lá no comecinho da igreja, no século VI, fala assim no cânon 5 desse sínodo de Braga. Abre aspas, se alguém crê que as almas humanas ou os anjos têm sua existência da substância de Deus, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. Então, ele está dizendo aqui que as almas, os anjos, esses espíritos, né, servidores de Deus, não têm a mesma natureza, a mesma substância de Deus. E esses hereges, né, o chamado Maniqueu e o Prisciliano, afirmavam isso, que os anjos tinham a substância divina, né? No ano 400, um símbolo de fé chamado Symbolum Toletanum afirma assim, ó, abre aspas, cremos que fora da Trindade não haja natureza divina, ou de anjo, ou de espírito, ou de qualquer força que se creia seja Deus. Então essa é a nossa fé católica. Fora de Deus não há natureza divina. Somente a Trindade é divina. É de natureza, de substância divina. É Deus. Tá bom? O segundo erro aqui desse grupo de erros a respeito da natureza dos anjos é acreditar que o diabo não é uma criatura de Deus. O cânon 7 daquele mesmo sínodo de Braga vai dizer assim, ó, abre aspas, se alguém diz que o diabo não foi interiormente um anjo bom feito por Deus e que a sua natureza não foi obra de Deus, mas diz que o diabo saiu do caos e das trevas e não há quem o tenha criado, sendo ele mesmo o princípio e a substância do mal, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. Então seja excomungado, quem acreditar isso, né? Que o diabo não viria de Deus, não é uma criatura de Deus, mas ele veio de si mesmo, né? Ele é incriado, vamos dizer assim, ele saiu do caos e das trevas, como se houvesse um caos, umas trevas, né? Como se ele fosse a substância do próprio mal, o mal em pessoa, né? Então existe esse dualismo maniqueísta, né? Por isso que quando você ouvir falar assim do maniqueísmo, é esse dualismo, né? Acreditar que existe um Deus bom, que criou o bem, que criou tudo o que é bom, os espíritos, o mundo espiritual, a alma, a bondade, e outro Deus mau, que seria o diabo, né? Que criaria a carne, que criaria o casamento, que criaria, depois a gente vai ver melhor isso, que criaria o mundo material, né? Então, um criou o mundo bom, espiritual, e o outro criou o mundo mal, material. Simplificando bem, tá, gente? Mas é muito mais que isso. Mas esse Maniqueu e esse Prisciliano tinham essas ideias dualistas, como se existissem duas divindades opostas, uma do bem e uma do mal, em eterna oposição, né? Então isso, depois, lógico, eles são influenciados pelo gnosticismo, e o gnosticismo também
depois vai desenvolver essas ideias deles, tá? Mas isso são heresias, são erros, tá? Não existe isso. E a gente vai entender melhor mais para frente. O Papa Leão I, lá no ano 447, então no século V, lá no comecinho da igreja, ele diz assim, ó, abre aspas, a verdadeira fé professa que a substância de todas as criaturas, quer espiritual, quer corporal, é boa e que não há nenhuma natureza do mal. Pois Deus, que é o Criador de todas as coisas, não fez nada que não fosse bom, de onde também o diabo seria bom se permanecesse no estado em que foi feito. Mas porque usou mal a sua experiência natural e não permaneceu na verdade, e aqui o Papa cita João 8,44, o diabo não passou, depois disso, para uma substância contrária, mas desligou-se do sumo bem, que é Deus, ao qual devia aderir. Então veja, mesmo depois que o diabo se rebela contra Deus, ele não passa para uma substância oposta. Ele não se torna a substância do mal. Não existe isso. Ele era uma criatura boa, mas ele não adere mais, ele se desliga do bem, se desliga do sumo bem, que é Deus, e ele adere ao mal, né? Ele não permanece na verdade, ele se torna, né, o propagador do mal, mas ele não é o mal em substância, o mal em si, ele não existe, né? Não existe uma natureza do mal. Dá para entender isso? Então o mal não é uma natureza, uma substância, ele é a ausência do bem, ele é o desligamento do bem, ele é o desligamento do bem supremo, que é Deus, né? Tá bom? Quem explica muito bem isso é Santo Agostinho, né? Nos seus escritos falando sobre a liberdade, né? O pecado, a graça, sobre a própria Trindade, né? Sobre a criação. Bom, vamos lá, mas não é o nosso tema aqui. Então, o segundo tipo, então o primeiro é respeito da natureza, agora o segundo tipo, ou grupo de erros e de heresias, é a respeito do poder do diabo e dos anjos maus ou demônios. Então, o que eles podem, o que eles não podem, né? Quais os erros que existem com relação a isso? Então, aí seria o terceiro naquela ordem que a gente está seguindo, o primeiro, o segundo, aqui seria o terceiro erro, né? Ou heresia, crer que o diabo pode criar algo ou provocar por si só fenômenos da natureza, ou seja, que ele tem poder sobre a natureza. Então, isso é uma heresia, um erro, né? O cânon 8 do Sínodo de Braga, que a gente citou no começo do vídeo, diz assim, abre aspas, se alguém crê que o diabo tenha feito algumas criaturas no mundo e que o diabo mesmo faça com autoridade própria trovões, raios, tempestades e secas, como diz Prisciliano, seja anátema, seja excomungado. Então, acreditar que o diabo tem esse poder para provocar por si só, né, por si mesmo, trovões, raios, tempestades, secas e coisas semelhantes, é heresia, tá bom? O quarto erro ou heresia, nesse sentido, do poder do inimigo, né, é acreditar que o mundo físico e material, a carne e até o casamento são obra dos demônios. Em outras palavras, afirmar que ele tem poder de criar algo, né? Olha que diz o cânon 13 daquele mesmo sínodo de Braga, né? Abre aspas. Se alguém diz que a criação de toda a carne não é obra de Deus, mas dos anjos malignos, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema, seja excomungado. Quer dizer, a carne, né? E a carne não seria obra de Deus. O mundo material, o mundo físico, seria obra daquele Deus mau, né? Daquele princípio de toda a maldade, daquela substância do mal, né? Segundo o maniqueísmo. Mas isso é uma heresia, tá bom? Tudo vem de Deus, até o demônio, né? Até o demônio, até o anjo que se tornou mal depois, né? Que se tornou demônio, vou corrigir aqui para não confundir. Ele vem das mãos de Deus, tá bom? O cânon 13, desculpa. E aí a gente chega no terceiro tipo, ou grupo de erros e heresias a respeito dos anjos, sobre justamente o culto devido aos anjos, o respeito que a gente deve a eles, né? Então, o que é erro nesse sentido, né?
adorar, prestar culto de latria aos anjos, sejam bons ou sejam demônios. Então, existe a latria, eu já expliquei isso aqui no canal, que é o culto ao verdadeiro Deus, né? A latria somente a Deus, quer dizer, adoração somente a Deus, e existe a idolatria, né? Que é o culto fora de Deus, o culto a qualquer outra coisa, qualquer outra criatura fora de Deus, né? Então, isso é idolatria, isso é contrário à latria, isso é um pecado, né? Então, vamos lá. O capítulo 5 da 13ª sessão do Concílio de Trento, no século XVI, para fundamentar a condenação desse erro, né, dessa idolatria aos anjos, ele cita justamente a Sagrada Escritura, Hebreus 1,6, que por sua vez está citando o Salmo 97,7. Né? O que diz lá? Abre aspas. O Pai Eterno disse, introduzindo o seu Filho no mundo, adorem-no todos os anjos de Deus. Portanto, os próprios anjos estão submetidos ao Filho de Deus encarnado, né? E lhe devem culto de latria, culto de adoração. Olha lá o que diz, né? O Pai Eterno disse, introduzindo o seu Filho no mundo, adorem-no todos os anjos de Deus. Ok? Então, os próprios anjos estão submetidos em adoração a Jesus Cristo, né? Ao Filho de Deus. Até eu estava comentando hoje com a minha esposa sobre aquela música que existe anjos, né? Sobre o altar, né? Tem anjos voando nesse lugar, em cima do altar. Não, os anjos não estão em cima do altar, né? Essa música não está certa, esse canto. Eles não estão sobre o altar. Quem está sobre o altar é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio altar, né? Jesus Cristo é o próprio sacrifício. Jesus Cristo é o próprio sacerdote, né? O único e eterno sacerdote que se oferece a si mesmo no altar da cruz, né? Presentificado ali, simbolizado pelo altar, né? Das nossas igrejas, mas o altar é Ele é o altar, Ele é o sacrifício, Ele é o sacerdote que se oferece ao Pai por nós, tá bom? Então os anjos não estão sobre o altar, coisa nenhuma, né? Quem está sobre o altar é Jesus Cristo. Os anjos estão diante do altar, dos lados do altar, ali em volta do altar, adorando o nosso Senhor Jesus Cristo, adorando a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim está sobre o altar, Ele é o próprio altar, né? Beleza? E aqui nós chegamos no quarto tipo de erro, ou grupo de erros, heresias, a respeito do lugar, né? Ou da posição dos anjos no plano divino e na história da salvação e da mediação deles, tá? Qual que é o sexto erro e a heresia, então? É crer que os anjos e demônios estão em pé de igualdade com Jesus, o Filho de Deus. O Salmo 88 ou 89, né, nos pergunta, abre aspas, nas nuvens quem se igualará com o Senhor? Quem entre os anjos será semelhante a Deus? É o Salmo que está nos perguntando, né? Através da encíclica Quas Primas, o Papa Pio XI, em 11 de dezembro de 1925, agora já no século XX, né? Introduzindo a festa de Cristo, Rei do Universo, ele vai afirmar. Então, esse Papa Pio XI é que institui o último domingo do ano litúrgico na Igreja Católica, é a festa Cristo, Rei do Universo, né? Que está sobre todo o universo. E o universo aqui é material, universo espiritual, o cosmos, tudo que existe está sobre o domínio senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai dizer o Papa Pio XI, abre aspas, o Senhor recebe o domínio sobre todas as criaturas, não porque o tivesse arrancado pela força ou adquirido por outro meio, mas por sua própria essência e natureza. Então, Jesus não arrancou esse poder de ninguém, ele não adquiriu através de outro meio, mas pela própria essência e natureza dele, né? Aí ele continua, ou seja, sua realeza se fundamenta naquela maravilhosa união que se chama hipostática. O que é essa união hipostática, né? É uma palavra grega que quer dizer a união da natureza divina, da pessoa divina do Filho, com a natureza humana, na pessoa de Jesus Cristo. Então, em Jesus, tem a natureza divina e a natureza humana. Então, esta união na encarnação, na concepção de Cristo,
ela é chamada de união hipostática pelos padres, ok? Daí continua o Papa, donde se segue que Cristo não apenas deve ser adorado por anjos e homens, mas também por anjos e homens, mas também que os anjos e os homens devem obedecer e estar sujeitos a seu império de homem. Então, não só enquanto Deus ele deve ser adorado, mas enquanto o homem, os anjos e os homens estão sob o seu império, né? Aí ele continua, pois a título somente da união hipostática, Cristo obtém o poder sobre todas as criaturas. Então, na união da divindade com a humanidade, Jesus adquire o poder, Jesus homem e Jesus Deus, né? Que é uma única pessoa, totalmente Deus e totalmente homem, ele obtém o poder sobre todas as criaturas, ok? Assim, Jesus, o Filho, o Deus feito carne, o homem está muito acima dos anjos e dos homens, ok? Está muito acima, porque ele é Deus. E aí nós chegamos no último erro ou heresia, né? Mito, erro ou heresia, como você queira chamar, que é crer que os anjos são mediadores autônomos, independentes e diretos entre nós e Deus. Isso não existe, né? Vamos entender isso. Então, na encíclica Fidentem Piunc, do Papa Leão XIII, de 20 de setembro de 1896, lá no século XIX, o Papa Leão XIII vai dizer o seguinte, abre aspas, só existe um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Continua. Ele cita, né? 1 Timóteo 2,5. Mas, continua o Papa, nada impede, como o ensina o doutor Angélico, e aqui ele está se referindo a Santo Tomás de Aquino, que alguns outros, entre os quais os anjos e os santos do céu, os profetas e os sacerdotes dos dois testamentos, sejam chamados, sob certo aspecto, mediadores entre Deus e os homens, enquanto cooperam de maneira dispositiva e subordinada a unir o homem a Deus. Ok? Cooperam de maneira dispositiva e subordinada a unir o homem a Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer mediação de qualquer criatura, angélica ou humana, tem caráter de cooperação com Cristo e está submetida, subordinada, nas palavras do Aquinate, de Santo Tomás de Aquino, à mediação única e universal do Filho de Deus. Então, ele é o único mediador, ele tem a sua mediação única e universal sobre tudo e sobre todos. E os santos e os anjos e os homens, né? E aqui o Santo Tomás de Aquino fala até dos sacerdotes, né? Sacerdote quer dizer isso, mediador, né? Do Antigo Testamento já e do Novo Testamento, eles estão, eles são mediadores, pode ser chamados assim, na medida em que cooperam de forma dispositiva e subordinada, ok? A essa mediação única de Cristo. Então, nada substitui esta mediação absoluta, como diz São Pedro, primeiro Papa, em Atos 4,12. Abre aspas, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Né? Fecha aspas. É lógico que a própria Bíblia, como eu falei, desde o Antigo Testamento e a tradição judaica e também cristã, falam de outros mediadores, mas sempre no sentido que explicamos, no Filho, em Cristo. Só tem sentido assim, ok? E aqui a gente pode falar de Nossa Senhora, né? A mediadora de forma mais íntima ali com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vai tratar disso bastante os santos padres, chamando até de medianeira, né? De todas as graças, porque se ela trouxe o autor das graças, todas as graças também passam por ela. Vai dizer São Luís Grignon de Montfort. Alguma coisa diz também o último o Concílio Ecumênico Vaticano II, né? Mas isso é objeto para outro vídeo, ok? Por exemplo, a passagem, vamos citar aqui uma para a gente entender melhor. Gênesis 28:12 fala da escada de Jacó, né? A famosa escada do sonho de Jacó. Então Jacó teve um sonho e ele via
Na terra havia uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, através dela, né? Ora, o próprio Jesus interpreta essa passagem, né, de Gênesis 28:12, lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 51, ele interpreta afirmando que ele é essa escada, né? E que liga, né, os céus à terra, os homens a Deus, né? Então a igreja, desde os santos padres, desde o começo lá da igreja, sempre entendeu assim também. Os anjos mediam, sim, os anjos são mediadores. Eles sobem e descem, né, levando as nossas orações, trazendo mensagens, trazendo graças, né, anunciando o nascimento de Cristo, o nascimento de João Batista. Eles estão ali com Cristo em todos os momentos da vida de Cristo. Eles fazem parte, eles sobem e descem através dessa escada, né? Mas a escada é Jesus Cristo. Então a escada que nos liga é o Senhor Jesus, não são os anjos. Eles sobem e descem, eles são mediadores em Cristo, assim como os santos também. Cada um de nós podemos ser, né? Rezar, interceder pelas pessoas, ser esse canal da graça. Mas a escada é uma só. Nós subimos a Deus através de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ok? Ademais, a salvação em Cristo vem pela fé e batismo na Trindade, e não pela consagração a algum anjo ou santo, né? Então isso tem que ficar claro, né, para nós católicos. Nós católicos somos equilibrados, né? A gente tem os anjos, temos os santos, temos os nossos intercessores, mas isso é doutrina católica. Isso é doutrina dos papas, dos concílios, né? Olha que diz o Sínodo de Roma, lá no ano 382, quer dizer, lá no século IV depois de Cristo, num cânon dogmático. E aqui é um cânon dogmático, número 24. Olha o que diz lá, abre aspas. Fomos batizados somente no Pai e no Filho e no Espírito Santo, e não nos nomes dos arcanjos ou dos anjos. Então nós não somos batizados em nome de arcanjo, em nome de anjo. Não, nós somos batizados em Deus. Nós somos mergulhados em Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem a mesma natureza e uma mesma substância. Então nós somos batizados no Senhor, né? E continua o Sínodo de Roma, né, do século IV. Esta, pois, é a salvação dos cristãos, que na fé na Trindade, isto é, no Pai e no Filho e no Espírito Santo, e batizados nela, nesta fé, creiamos sem dúvida que dela é própria, dela da Trindade, está falando aqui, é própria uma só e verdadeira divindade e poder, majestade e substância. Então a Trindade tem uma só e verdadeira divindade, um e só poder, uma e só majestade, uma e só verdadeira substância. E é nessa fé que está a salvação dos cristãos. Ok? Então, gente, para concluir, a gente pode dizer que Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Filho de Deus, morto e ressuscitado, é a máxima e a última revelação pública da parte de Deus. Não devemos nem podemos esperar outro Salvador, nem outra revelação. Algo que seja maior, que esteja acima de Jesus, né? Nem da parte dos anjos, nem da parte de supostos profetas, né? Que apareceram tantos aí na história. Nesse sentido, aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, Paulo é categórico, né? O que ele fala? Abre aspas, ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Então, um dos primeiros anátemas aqui, né, que vai se tornar tradicional nos concílios da igreja, né? Então, esta é a fé dos apóstolos, dos primeiros cristãos, dos santos padres, e continuará sendo sempre a fé da igreja, né? Abre aspas, só tu tens palavras de vida eterna, diz Pedro novamente a Jesus em João 6,68. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, tem palavras de vida eterna, ok? Ninguém mais.
Não obstante, sempre surgirão seitas, né, novidades vão surgir aí, querendo diminuir esse papel único e absoluto de Cristo, né? E até negando a sua encarnação, a humanidade de Jesus, a encarnação de Jesus. Desde o começo da igreja surgiram seitas, né? Ora vão negar também a divindade de Jesus, ora vão negar a crucificação de Jesus, ora vão negar a ressurreição de Jesus. Então sempre vai aparecer, né? Já na época do apóstolo Paulo surgiram os cristãos judaizantes, né? Os quais afirmavam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Depois vieram os ebionitas, os gnósticos, os marcionitas, os montanistas, né, que nós já falamos aqui no nosso canal, os arianos, os sabelianos e tantos outros que não aceitavam um ou outro aspecto da pessoa de Jesus, que é Deus e homem, né? Nos nossos tempos, como eu disse no começo do vídeo, aquelas seitas esotéricas que eu citei e muitos outros grupos que se dizem cristãos, mas que na verdade são neo-judaizantes e neognósticos, né? Como, por exemplo, alguns movimentos saídos do Adventismo, os Testemunhos de Jeová, os Mormons e outros, né? Se Deus permitir, a gente vai fazer algum vídeo sobre algumas heresias aí, né? Sempre estão surgindo esses grupos, essas seitas, essas religiões, né, que se dizem, às vezes se dizem até cristãs, mas que negam Cristo, um ou outro aspecto da pessoa de Jesus, seja da sua humanidade, ou seja da sua divindade, seja da sua crucifixão, do valor da redenção, da morte e ressurreição de Cristo, né? Nós católicos, unidos ao nosso bispo e ao Papa, sucessor de São Pedro na Cátedra de Roma, temos o direito e o dever de conservar e difundir a verdadeira fé no Filho de Deus, até o dia em que ele virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. A ele a glória, a honra e o poder por todos os séculos dos séculos. Amém. Então o católico tem por fim, para concluir aqui, essa visão equilibrada, né, a respeito dos anjos e do seu papel na obra da salvação de Deus. Como para encerrar, eu termino aqui com uma frase do abade São Bernardo, né, que diz assim, abre aspas, sejamos fiéis aos anjos, sejamos gratos a tão grandes protetores. Eles são nossos anjos da guarda, eles são nossos protetores, Deus os enviou, né? Paguemo-lhes com amor, honremo-los tanto quanto pudermos, quanto devemos. Aí ele vai concluir, prestemos, no entanto, todo o nosso amor, e aí é todo o nosso amor e toda a nossa honra, àquele que é tudo para nós e para eles, para os anjos. Então o Senhor Jesus é tudo para nós e tudo para eles, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos salvou, é Ele que nos santifica, é Ele que nos cura, que nos liberta, é Ele que envia os seus anjos para nos ajudar, é Ele o Senhor da história, é Ele o Rei do universo, é Ele que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. É no nome dEle, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós somos batizados, que nós somos ungidos, que nós somos consagrados, ok? Dele recebemos, continua São Bernardo, poder amar e honrar. De Deus nós recebemos até o poder de amar e de honrar. Se não fosse Deus, nós nem amaríamos e nem honraríamos, nem os anjos, nem os santos, nem o próprio Deus, nem a nós mesmos, né? É dele de quem merecemos ser amados e honrados. É do Senhor que merecemos ser amados e honrados. Nós amamos e honramos e merecemos porque o Senhor nos deu essa graça, porque o Senhor nos batizou, porque nós somos batizados nele, porque ele nos deu essa graça. Amém? Então a soberania de Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é Deus com Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele foi gerado, não criado. Ele é consubstancial ao Pai. Por ele, nele, com ele o Pai fez todas as coisas foram feitas. Ok? Então essa é a nossa fé cristã, nossa fé católica. Peçamos a Deus que envie os seus anjos sempre para nos guardar. E também peçamos aos anjos
que cumpra essa missão da parte de Deus e nos proteja de todo o mal nessa luta incessante que nós temos contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o mundo e contra o demônio. Ok? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Maria, Rainha dos Anjos, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.